Como é que os irmãos têm passado a semana? Bem? Mais ou menos? Nós temos vivido dias muito difíceis. Bota Esdras 8 já. Nós temos vivido dias muito difíceis. Temos vivido dias onde a nossa capacidade ou a nossa percepção de vida, ela está entrelaçada com o nosso dia a dia, literalmente. Falando com a minha filha, um exemplo, e ela começou a estudar sociologia esse ano. E ela falando sobre sociologia, para que servia a sociologia? E eu falei, a sociologia, filha, estuda os grupos, estuda a sociedade e os grupos, né? E ela vai desenvolvendo esse estudo dos grupos, né? Aí até usei na linguagem dela, eu falei, estuda as tribos, né? Então ela vai estudando os grupos. E eu falei assim, por exemplo, você faz parte do grupo dos evangélicos, mas ao mesmo tempo você faz parte do grupo dos adolescentes. E ao mesmo tempo você faz parte do grupo. Ela falou assim, meu Deus, mas é uma mistura muito grande. Eu falei assim, porque ninguém é só uma pessoa. Você é embaralhado. E aí, quando a gente para olhar, é exatamente essa a nossa vida. Porque nós não somos únicos. Nós não temos uma vida divorciada de tudo e vivemos unicamente Jesus, simplesmente. Então você vive Cristo, mas amanhã você está dentro do seu trabalho. E dentro do seu trabalho você faz parte de um grupo. E dentro daquele grupo existem as suas regras, as suas leis, a sua forma de viver, a sua forma de agir, né? E quando você chega em casa, as regras são outras. E quando você vai para a roda de amigo, já é uma outra forma de atuar, de estar naquele lugar. O interessante é que quando a gente olha para Cristo, ele diz o seguinte, Everton, eu e você precisamos ser o mesmo em todos os lugares. Então, ainda que dentro do grupo familiar a lei é de uma forma, tá bom para entender lei? A lei é de uma forma, quando você entra lá na faculdade, a forma de agir é outra, mas Deus está dizendo, assim como você é aqui, você é ali. E aí você entra no trabalho, você tem uma outra forma, uma outra perspectiva de relacionamento, mas Deus está dizendo, você continua sendo o mesmo. Nós temos às vezes essa característica de nos tornarmos meio que camaleão. Já viu o camaleão? O camaleão, ele vai se camuflando conforme o meio que ele anda. Não é o camaleão? Isso, né? Ele vai se camuflando conforme o meio que ele anda. Ele amolda-se ao meio. Quando Jesus olha para a minha vida e para a sua vida, o que primeiramente ele tira de nós é a capacidade de nos moldarmos ao mundo. A primeira coisa que ele faz é nos tirar a capacidade de sermos várias pessoas, várias formas de ser. Mas ele vai dizer o seguinte, você vai partir de hoje viver, ter um convívio com todos, mas com o mesmo princípio. Então ele está dizendo o seguinte, não é que o fato de nós abrirmos o coração e aceitamos a Cristo em nosso ser, que nós agora vamos... eu não posso mais ter relacionamento com as pessoas no mundo. Eu não posso mais ter amigos que não sejam da igreja. Jamais Jesus falou isso. Jamais o Senhor falou isso. Mas ele vai dizer o seguinte para mim e para você: o meio que você vive e com quem você vive, agora os seus valores são únicos. Então você não se amolda ao que os outros estão fazendo. Entendeu? Você não cede porque você está naquele meio. Você é quem você é. Ao mesmo tempo que você não exclui, você também não abraça. Você consegue estar ali como um cristão.
E essa prática de vida, esse ato de vida, é que tem secularizado a igreja. É que tem tornado a igreja tão secular, tão física, que ela não consegue mais perceber o espiritual. E uma igreja que não percebe o espiritual, ela não percebe os ataques que recebe. Uma igreja que não consegue entender ou enxergar esse mundo espiritual é uma igreja que está à mercê das investidas de Satanás. Amém? Tá dando para entender até aí? Então é exatamente nessa secularização, onde cada grupo social faz com que a pressão desse grupo social faz com que esse camarada ou ele se amolde a esse grupo ou ele seja excluído desse grupo. Como a igreja não quer ser excluída, ela se amolda. Amém? Mas o Senhor nos chama para viver de uma forma completamente diferente. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Vai lá para mim, vamos ler junto aqui hoje. Esdras 8, versículo 21. Que diz assim: ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante de nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Continuando. Tive vergonha de pedir soldado e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre nós, sobre todos os que buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Pode ir em frente. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Em frente. Depois separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Razabias e 10 dos seus irmãos, e passei diante deles a oferta de prata e de ouro e os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel ali presente tinham doado para a casa de nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes 22.650 quilos de prata, 3 toneladas e meia de utensílios de prata e 3 toneladas e meia de ouro. Continuando. 20 tigelas de ouro, pesando 8,5 quilos, e 2 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como se fossem de ouro. E eu lhes disse: tanto vocês como estes utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Amém? Feche os seus olhos. Deus, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, nós apresentamos diante de ti, para que seja pleno, Deus, para que essa palavra seja plena, para que essa palavra seja transformadora, seja verdade em nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Fala aos nossos corações, fala a nossa vida, pois é o que nós precisamos, da tua boa mão sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos hoje estou precisando da tua ajuda hoje. Esse é o... Eu não abri minha Bíblia, está aqui. Esse é um texto fantástico para a gente entender. Esse é um texto fantástico. Eu quero começar lendo o 21 novamente, para a gente daqui por diante começar a olhar. Esdras junta o povo e diz assim: ali junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante de nosso Deus e lhe pedíssemos viagem segura para nós e os nossos filhos, com
com todos os nossos bens. Esse Esdras é tocado, temos que entender que Esdras é trocado por Deus e ele vai voltar à terra, a sua terra de origem, ele vai voltar à sua terra para começar então a restabelecer vida naquela terra, naquele local. Os muros, as muralhas da cidade estão destruídas. As cidades naquele tempo eram cidades fortificadas, eram cidades que tinham que estar, como nossa casa, né, que tem os muros. Naquele tempo eram as cidades, né, porque era um tempo de conquistas e uma cidade invadia a outra, uma cidade queria invadir a outra. E a gente vê muito isso em filmes, né, como aqueles castelos, aquelas muralhas altas, eram as cidades. A cidade já estava destruída, os seus muros estavam quebrados, a sua resistência estava completamente destruída. E de repente Deus coloca no coração desse homem de voltar, para começar a preparar a terra para o seu povo voltar para casa, para a sua terra. Mas a sua segurança, a sua muralha está destruída. E eles vão começar exatamente a construir a casa de Deus, o templo. Eles vão começar exatamente o templo. Esdras vem, logo após vem Neemias, e Neemias é o responsável para a reconstrução das muralhas, né, de Jerusalém. Mas agora nesse caso aqui eles estão, primeiramente, antes de reconstruir os muros, eles estão reconstruindo o templo. Isso já começa a mostrar muito para a gente a forma como Deus enxerga todas as coisas, a forma como o Senhor enxerga e como nós enxergamos. Nós enxergaríamos da seguinte forma: comece a construir o muro, comece a levantar os muros, comece a preparar as muralhas. Para quê? Para que ao ter as muralhas levantadas, quando você começar a construir a cidade, já existe proteção, não é isso? Nós pensamos na segurança primeiro. Eles deveriam pensar na segurança primeiro. Talvez humanamente falando, qualquer pessoa falaria para pensar primeiro na segurança. E aí Deus coloca no coração desse homem de reconstruir aquela cidade, mas deveria começar pelo templo. Então a gente começa a perceber que qualquer segurança sem Deus não é segurança. A gente começa a perceber que aos olhos de Deus a maior segurança é estarmos nele. A gente começa a perceber que antes de qualquer tentativa de ajustar, de mudar, de consertar uma casa, uma família, um relacionamento, filhos, antes de tentarmos ajustar mecanismos, antes de qualquer coisa, Deus está dizendo: reconstrua o templo. O templo, no caso aqui, está representando o que? A presença de Deus. Então Deus está olhando, dizendo o seguinte: não adianta tentar reedificar qualquer coisa se primeiro não for reconstruído o templo, se primeiro não for reconstruída a aliança minha com o povo. A igreja torna-se secular quando ela consegue enxergar mais a condição do país do que quem é Deus. A igreja torna-se secular quando ela se preocupa porque o país está passando por uma recessão. Preste atenção, não estou dizendo que nós devamos ser alienados. Não é a alienação. É entender o que está acontecendo, é entender a situação do país, é entender a situação da família, é entender o que está acontecendo ao nosso redor, é termos uma leitura de tudo que está acontecendo ao nosso redor, mas ao mesmo tempo, em cima da leitura que nós fizemos, nós podemos falar: eu sirvo a Deus, Deus me direciona, Deus me orienta, Deus me mostra o que eu devo fazer. O que Deus não vai dizer é: fique tranquilo, você é meu filho, não precisa fazer nada. Isso não vai acontecer. Amém? Para que esse povo tivesse novamente a sua terra, a sua casa, ele mobiliza esse povo a trabalhar. Então eles reconstroem, presta atenção, então eles reconstroem a cidade, mas eles reconstroem o relacionamento.
eles reconstroem o relacionamento com Deus, eles reconstroem a cidade a partir do templo, que é a presença de Deus. E não foi simplesmente reconstruir o templo que os muros iam nascer do nada. Eles tiveram que suar. Então todo suor que nós temos para ser justificável ou para se transformar em fruto em nossa vida, é necessário que eu e você tenhamos novamente ou tenhamos vida com Deus. É necessário. E vida com Deus não é conhecer a história de Deus. Não é conhecer a história de Jesus. Não é nem sequer dizer eu creio em Jesus, porque a Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. Onde Jesus morava, cresceu, todos conheciam a história dele. Todos sabiam onde Jesus morava. Todos sabiam até quem era o irmão de Jesus, os irmãos de Jesus. Onde Jesus crescera, todos sabiam quem era Jesus e o que fazia, que era o carpinteiro. Mas em todo instante Jesus era o Messias, o Senhor. E no momento que ele se revela como Senhor, eles dizem, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse não é Jesus? Que mora naquela rua ali, que tem os irmãos tal, que mora naquela casa assim? Como é que ele pode dizer agora que é o Messias? Ou seja, são pessoas que sempre estiveram perto e não conseguiam conhecer. Então, conhecer a história de Jesus não é o suficiente para fazer com que o templo, deu para entender? Para que a presença dele seja construída, moldada dentro de nós. A secularização da igreja passa exatamente pela distância do relacionamento íntimo com ele. Nós sabemos quem ele é, conhecemos a sua história, sabemos até o que ele pode fazer. Você deve ter uma pessoa perto de você que já te contou alguma coisa. Jesus fez isso, Jesus mudou minha vida assim, eu sirvo ao Senhor dessa forma. Nós cantamos, teu nome é santo, teu nome é santo, teu nome é santo. A igreja que é espiritual, a igreja que entende esse mundo espiritual, ela recebe a missão de reconstruir alguma coisa, mas ao mesmo tempo ela olha para tudo isso. Esdras junta todo o povo. Esdras recebe as ofertas, vimos ali as ofertas dadas. Esdras faz tudo o que tem que fazer, mas antes de partir agora em direção à sua terra, ele para junto ao canal Ava e diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos apregoar um jejum. Nós começamos a enxergar aqui, com a leitura que fizemos, que não era uma viagem qualquer. Essa viagem por si só, ela já era uma viagem muito perigosa. Ela já era uma viagem de risco, era uma viagem onde saqueadores, onde muita coisa podia acontecer. Muita coisa podia acontecer. Então alguns líderes disseram, você quer escolta para ir até lá? E ele diz, não, nós não precisamos de escolta, Deus vai nos guardar. Deus vai preparar o caminho para a gente. E aí a Bíblia diz, versículo 21, ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante de nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e os nossos filhos e os nossos bens. Ele volta, o seu trabalho é físico, o seu trabalho é prático, o seu trabalho vai ser um trabalho que vai fazê-lo suar, mas ao mesmo tempo os seus olhos, eles não estão fixados naquilo que ele vai ter que fazer como físico, mas os seus olhos estão fitos, colocados nesse mundo que nós não enxergamos, que é o espiritual. Eu já falei aqui algumas vezes que nós conseguimos acreditar mais naquilo que nós vemos do que aquilo que nós não vemos.
Como eu falei, se eu pegar qualquer um de vocês, levar na praia e olhar em direção ao mar, e eu falar, olha, o mar não existe, você vai falar, você está louco. Alguém vai me pegar pelas mãos, vai me levar à beirada, vai deixar eu molhar as mãos ou os pés, vai dizer, esse é o mar. E eu vou dizer, é verdade, o mar existe. Ou então se eu falar, olhe para o céu, e você vai levantar, eu falei, o céu não existe. E a pergunta que eu me fiz quando eu pensei sobre isso, foi que, como que alguma coisa criada pode ser mais real do que aquele que criou? A Bíblia diz em Gênesis que pela palavra de Deus, o haja luz, o fiat lux, todas as coisas vieram a acontecer. O mar, o ajuntamento das águas foram uma criação de Deus. Que apareça a porção seca, chamou Deus a porção seca de terra. Que colocou no céu o firmamento. E nós olhamos para toda a criação de Deus e conseguimos acreditar mais nisso do que naquele que criou. Se tudo isso foi criado, a pergunta que eu faço é, o que é mais real então? Aquele que criou ou o que foi criado? Irmãos, a Bíblia diz para mim e para você, para a igreja, ele diz o seguinte: eis que vos tenho abençoado com toda sorte de bênçãos, o quê? Espirituais, nas regiões celestiais. Tudo que a igreja precisa, ela já existe. Tudo que você e eu precisamos já existe. A questão toda é a capacidade que nós temos de enxergar e acreditar naquilo que é espiritual. A questão toda é a capacidade de nós confiarmos, não simplesmente debaixo de uma confissão positiva, mas confiarmos que Deus é soberanamente grande, é poderoso, para olhar para a minha vida e para você e dizer, olha, eu estou contigo, eu sou o teu Deus, e nós confiarmos dessa forma em Deus. Da mesma forma que eu digo para você que o mar não existe, e você vai ter N argumentações para falar para mim que ele existe. A igreja não tem argumentações para dizer eu confio em Deus. Mas por quê? Porque ele é tão real dentro de mim. Porque eu consigo entender que é real. Então, quando oramos por um casamento, oramos de uma forma. Quando oramos por um casamento que está quebrado, nós oramos com dúvida. Será que vai dar certo? Quando oramos com alguém que está com algum tipo de enfermidade, oramos de uma forma. Como oramos com alguém que está com câncer em metástase, nós falamos assim, será que o Senhor vai? Oramos acreditando que Deus cura uma dor de cabeça. E muitas vezes pessoas oram sem acreditar que Deus pode curar AIDS também. Há pessoas que oram por filhos e muitas vezes dizem, será que vai dar? Há pessoas que estão vivendo numa tensão desgraçada, porque o país está em recessão e eu posso ser mandado embora. Como se a dependência do pão de cada dia viesse simplesmente desse único emprego que você tem. Quantos precisam trabalhar aqui? Nós precisamos, amém? Nós precisamos trabalhar. Mas mais real do que o teu trabalho é o seu Deus. Mais real do que o dinheiro que você pega na sua mão pelo fruto do seu trabalho é o seu Deus. Muitas vezes a igreja está tão secularizada que ela não consegue nem entender isso que nós estamos falando agora. A tal dependência desse mundo, desse grupo que nós estamos falando. Irmãos, prestem atenção. Quando Deus fala para mim e para você que vocês não são desse mundo, vós não sois deste mundo, Ele está dizendo exatamente isso. Olha, presta atenção, você está vendo tudo ao seu redor,
Você está enxergando tudo que está acontecendo, mas a sua vida não pode ser tocada por isso. Você não pode se pautar nisso. Por isso que Paulo escreve aos Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que então vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele manda a gente oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que seria o nosso culto racional. Então, algumas situações aqui importantes e interessantes a gente entender. Quando ele diz para nós não nos moldarmos, Everton, a esse mundo, mas transformar a mente. A transformação da mente, ela não passa simplesmente por um novo conceito ou um novo valor. Ela passa pela nova forma de enxergar, de viver. Por isso que a Bíblia diz que ao aceitar Cristo, passou pelas águas, a velha criatura morre e nasce uma nova criatura. O que é a velha criatura morrer? Não é simplesmente um novo Léo que nasce, mas é agora uma criatura, um ser criado para a glória dele, onde a minha mente, onde o meu coração precisa ser, a partir daquele momento, influenciado pelo Espírito. Porque se é pelo Espírito que nós falamos com o Senhor, então eu preciso viver pelo Espírito. Então ele diz para que nós possamos transformem pela renovação na sua mente. E essa é uma palavra, esse verbo, ele vem não no ato dele vai exercer em nós, mas nós vamos exercer em nós. A decisão de olhar a esse Deus, a decisão de olhar para aquilo que eu estou vivendo hoje, dizer ou eu sou ou eu não sou, parte de mim e de você. Irmãos, até quando homens e mulheres vão entrar pelas portas, sentar para ouvir a mensagem e quando chegar ao trabalho vão estar amoldados ao trabalho, vão estar se ajustando à mesma coisa? Se a luz é muito caro, eu me dou o direito de fazer um gato no ar-condicionado. Se eu comprei uma coisa por não ser equilibrado financeiramente, e eu hoje gasto 2 vezes que eu ganho, eu simplesmente deixo de pagar, porque daqui a 5 anos seu nome vai estar limpo. E é essa igreja que vai chegar diante do Senhor e vai dizer: Deus, a minha família, o meu filho, Irmãos, não encaixa. Quantos estão entendendo isso? A coisa não encaixa. Então essa igreja que é secular, ela entra na igreja como igreja, e ela quer ser reconhecida como igreja, mas ela não quer ser a igreja. Resultado disso, que essa igreja é uma igreja que vive em constante agonia, que vive em constante tristeza, que vive em constante, sem resposta, sem... Então, quando Esdras olha o seu caminho, quando Esdras olha aquilo que ele tem que fazer, aquilo que ele vai exercer, a viagem que ele vai fazer, eu ouvi hoje de manhã que talvez seria uma distância de aproximadamente 40 quilômetros aí a pé, numa estrada, num caminho perigoso. E agora não era simplesmente a família e os seus bens. A gente enxerga que esse rei havia dado uma oferta voluntária para a casa de Deus, para o templo. Ele estava indo com riquezas. E talvez qualquer ser humano poderia dizer: pede escolta, pede isso, pede aquilo, tal, né? Acerta, vamos com toda... Como se todos os aparatos que nós arranjamos para dentro da nossa vida seja a segurança que nós estamos precisando. Hoje existem pessoas achando que se tivesse muito dinheiro seria feliz. Nossa, se eu tivesse muito dinheiro, todos os meus problemas teriam acabado. Nossa, eu teria um outro tipo de problema por causa do dinheiro. Nossa, se eu tivesse agora aqui o fulano de tal, eu estaria maravilhada.
Se não começar em Deus, esse fulano de tal vai te trazer problema. Porque preste atenção, o que nós precisamos, irmão, não é uma viagem segura aos olhos do homem. O que nós precisamos é enxergar que nós precisamos fazer um trabalho físico, mas que nós somos espirituais. Que nós vamos entender que nós vamos fazer um trabalho hoje aqui, você acorda amanhã, você vai trabalhar amanhã, você vai ganhar o seu dinheiro, você vai fazer tudo isso que é físico, mas você é um ser espiritual. O que eu quero dizer com um ser espiritual? Que o seu espírito precisa falar mais alto que as suas vontades. Que o seu espírito precisa falar mais alto que a sua carne. É somente o espírito cheio do Espírito Santo de Deus que domina a carne. Então naquele momento o Esdras para no meio do caminho, junta todo mundo e fala assim: gente, a nossa caminhada é sobre modo difícil. Vamos levantar um jejum. E o interessante é que o primeiro alvo do jejum não é simplesmente vamos fazer um jejum para que a gente chegue lá e tranquilo, a viagem foi tranquila, vamos fazer um jejum para que o marido volte, vamos fazer um jejum para que o filho se converta, vamos fazer um jejum. Ninguém quer fazer jejum para se humilhar. E humilhação significa o seguinte: perda dos seus direitos. Por que a pessoa se sente humilhada? Porque alguém pisou sobre você. Amém? Porque alguém foi ou fez alguma coisa que você se sentiu humilhado. Ou seja, o Anderson não teve como se defender, a Bruninha não teve como se defender, eu não tive como defender. Então, o que Esdras está propondo é o seguinte: gente, vamos fazer um jejum. Para quê? Para que nós percamos, para que nós sejamos menos de nós. Junto a Canal Ava, proclamei um jejum que nos humilhássemos diante de Deus. Para que através dessa prática espiritual eu entenda que eu dependo dele. Para que através da prática espiritual, nessa caminhada física que eu vou fazer até a minha terra, eu preciso entender que sem ele eu não sou nada. Que nós podemos ter escolta do governo, que nós podemos ter escolta desse rei, nós podemos ter cavaleiros, nós podemos ter carros, nós podemos ter, mas ainda assim não é segurança. Então o que gera segurança no coração do homem não é se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. O que gera segurança no coração de uma família não é se brigou muito ou se brigou pouco. É se esse cordão continua sendo de 3 dobras. É se esse casamento continua tendo Deus como a veia principal desse casamento. É se o casal está junto, olhando, dizendo: esposa, vamos fazer um jejum para que possamos nos humilhar diante de Deus. Para que não seja a sua vontade nem a minha vontade, para que Deus esteja no nosso meio. Mas a igreja se tornou tão secular porque ela já tem até televisão dentro do quarto. Eu tenho. Eu me peguei. Você vai que eu vou falar isso, gente. Já era. E ela se tornou tão secular que a televisão pode estar no quarto, mas quem manda que horas que essa televisão vai ligar é você. Sou eu. E aí eu posso dizer também que lá em casa essa televisão não é ligada em horas erradas. Mas essa igreja chega, ela já deita e puf. Sabe que horas que vai ter de desligar essa televisão? Na hora que o som não tiver te vencido. Sabe o que vai estar passando na televisão? O Império do Raio que o Parta, sei lá como é que não sei o quê. Como é que é o nome? Não tem o negócio do Império aí? Não acabou? Não é a torrezinha que aparece na abertura? Não é essa novela que tem uma torrezinha? Acabou? Ô gente, vocês sabem qual que é agora e estão com vergonha de falar. Não vem com esse negócio não. Tá vendo? Como é que nós estamos nos amoldando a esse grupo? Né?
Regra do jogo, isso aí, cara, é isso aí. É isso aí, beleza. Bom, mas volta aqui. Essa igreja, olha pra mim, essa igreja se torna tão secular que ela é dominada. Ela é dominada pelo dinheiro. Amém? Quantos concordam comigo que o dinheiro é útil? Diga amém. Quantos concordam que a gente precisa do dinheiro? Mas o dinheiro não nos usa. Nós precisamos usar o dinheiro. Entendeu? Então é nessa situação que Esdras faz, e eu acho isso aqui fantástico, gente. Porque ele vai começar um trabalho físico, mas ele começa se humilhando. Ele começa dizendo: Deus, eu não sou nada, eu preciso do Senhor. Preciso do Senhor. Quantos concordam aqui? Quantos acham também? Deus, eu preciso do Senhor para minha casa, para minha família. Amém? A prática é a mesma, irmãozão. Gente boa, olha para mim aqui. A prática é a mesma. Enquanto você não vencer, enquanto nós não vencermos o nosso eu, nós não teremos a convicção de que Deus é tão real quanto o mar. E Ele é muito mais real. Enquanto não mudarmos, enquanto não nos humilharmos, ou seja, enquanto nós não perdermos o direito de defesa, nós não seremos o que Deus quer que sejamos. E Pazinha, Deus quer fazer muito através da tua vida. Deus quer fazer muito através da minha vida. Muito. Como é que é seu nome? Aliás, esse eu sei. Ela. Josiane, Deus quer fazer muito através da sua vida. Muito. Mas aí Ele diz para mim, para você e para a igreja: olha, você precisa perder o seu direito. Tá afim, Renata, de perder o direito? Amém? Então, quantos estão entendendo, gente? Diz amém. Ô, gente, é esse mesmo que está acabando o meu tempo? Que isso? Ué, estou na introdução. Ué, é sério. Então vamos lá. Versículo 22. Versículo 22, ele diz assim: tive o quê? De pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos da estrada, pois tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que buscam, mas seu poder e a sua ira contra todos os que o abandonam. Eita, a porretada. Mas a questão que começa é a seguinte: sabe quem vai ter vergonha? Sabe quem vai ter vergonha? Quem se humilhou. Porque torna-se vergonha não honrar a Deus. Não é simplesmente um ato de pedir perdão. A igreja secular peca, pede perdão, e isso torna-se uma constante. A igreja secular sabe que ali na frente tem um buraco e ela vai cair naquele buraco. Porque ao clamar, uma cordinha desce para eu sair do buraco. A igreja que não consegue se humilhar diante de Deus, ela consegue enxergar aquilo que está arrancando ela da presença de Deus, mas ela não tem vergonha. Ela continua sendo a igreja sem vergonha que é. Ela continua sendo a igreja vazia de Deus que é. Ela continua botando roupa, falando como crente, cantando até as músicas de crente. Mas ela é morta. Ela é morta. Ela entra nos templos esperando que Deus faça alguma coisa por ela. Ela não consegue nem perceber que ela é interesseira, porque ela é morta. Ela entra no templo chorando pela família, mas ela não consegue chorar por ela. Ela entra no templo querendo que o seu casamento seja restaurado, mas ela não consegue entender que ela está precisando urgentemente de vida, porque ela está morta. É um cadáver querendo sentir a sensação de vida. É uma terra seca como o deserto, esperando um gole
um copo de água. Logo se esvai, se seca naquele chão escaldante e ela precisa de mais alguma coisa. Deus nos ensina que, à medida que nós o buscamos, essa terra seca, há uma fonte de água viva que vai regar essa terra do ermo. Então ele olha para esse grupo de pessoas, ele diz: eu tive vergonha de pedir soldado e cavaleiros. Eu não tive coragem de fazer isso. Eu não tive coragem simplesmente de confiar que seriam esses soldados, esses cavaleiros que iriam nos proteger. Há uma conversa anterior com esses líderes, ele está dizendo: olha, mas como é que vocês vão? Como é que vai acontecer isso? Ele está dizendo: Deus está no controle de tudo. Estou parafraseando, mas Deus está no controle de tudo, Deus vai fazer tudo. E aí sabe o que acontece de interessante? É que quando ele fala, tive vergonha de pedir soldado e cavaleiro, é que agora ele está colocando em prática o testemunho. Então a gente pede em oração ajuda. Deus, nos ajude. Nós queremos nos humilhar. Nós queremos clamar a Tua presença. Nós queremos agora pedir ao Senhor que o Senhor nos encha, que sejamos cheios do Teu Espírito, que haja uma convicção no meu coração plena, vinda do Senhor, que Tu vais fazer todas as coisas. Levantamos da oração como gigantes, não é isso? Levantamos muitas vezes da oração na convicção: caraca, vai acontecer. Só que aí o que acontece? A lua desce, o sol sobe, você sai de casa, ou então alguma coisa acontece, você se depara com aquilo que você orou. Os teus olhos não enxergaram nada mudado, está exatamente a mesma coisa. Imediatamente, aquilo que é físico vai berrar para você: tá vendo? Nada aconteceu. Tá vendo? Você orou e nada acontece. Talvez a nossa resposta não seria física, ou desculpe, não seria na verbalização, mas talvez a nossa resposta seria física. Os ombros caírem, o semblante transformar. E talvez uma oração a Deus dizendo: tu não me ouves, Deus? Onde está o Senhor que eu tenho falado tanto tempo contigo? Aquilo que é físico, aquilo que os teus olhos veem, estão sendo mais real para você do que a palavra de oração que você teve com Ele. Então Esdras está dizendo: eu tive vergonha de fazer isso. Por quê? Porque eu já declarei que a minha confiança está nele. E se eu contar com qualquer coisa agora que não venha da parte de Deus, e se eu contar com qualquer ajuda física agora que não venha da parte de Deus, isso é uma vergonha. Preste atenção no que eu quero dizer com isso: que você não precisa de artifícios para que Deus faça. Você não precisa de artifício para tentar convencer. Você não precisa arrastar o teu marido para dentro da igreja para ele se converter. Você não precisa arrastar a sua mulher para dentro da igreja para ela se converter. Essa não é a sua função. Qual que é a função? Confiar. Se humilhe. Humilhai-vos diante das potentes mãos de Deus, e em tempo oportuno Ele vos exaltará. Humilhar é perder o direito. Humilhar é perder o poder de se defender. Humilhar é olhar para as condições que estão ao seu redor e que estão dizendo para você e para mim, Júnior: olha, está tudo errado, mas a convicção de que você colocou o joelho no chão, de que você se humilhou, e Deus está falando como voz de muitas águas, que nós ouvimos hoje de manhã, dizendo: Júnior, eu sou contigo, aguarda porque eu vou fazer. Acabou. Humilhar é dominar, é controlar a sua vontade, Cristiane, em dependência de Deus. É Ele que vai fazer. É Ele que resolve. É Ele que entra com a provisão.
É Ele que muda, Ariane, o que ninguém consegue mudar. É Ele. Amém? Então ele diz: tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada. Pois eles tinham dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos que o buscam. Diga comigo: a mão bondosa do meu Deus está sobre todos aqueles que o buscam. Amém? Se você busca a Deus, você está inserido nisso. Se você é uma igreja secular, Ele está dizendo para mim e para você: olha, está na hora de mudar. Porque a própria palavra diz: buscai enquanto se pode achar. Ainda podemos achar, ainda podemos encontrar, ainda podemos nos encontrar em Deus. Então, se você é daquele que busca a Deus, confie, você está inserido nisso. Se as suas vontades, se o seu querer está dominando você, irmão, você é uma igreja secular. Tem cara de igreja, cheiro de igreja, parece igreja, mas é Denorex. Só parece, não é. Ninguém sabe o que é Denorex mais já, né, gente? Ô, gente, quem ouviu de Denorex aqui uma vez na vida? Ô, Robson, levanta a mão que tu viu esse negócio aí. Não vem, não. O Everton aqui, velhão, dizendo que nunca ouviu. Sai daí. Ó, depois você corta isso na gravação, porque ninguém sabe o que é. Parece, mas não é, né? Então eu tive vergonha, porque a bondosa mão de Deus. Olha o versículo 23, eu não vou nem mais, já fechou aqui meu tempo. 8:3. Versículo 23 para eu fechar aqui. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus. O que diz agora no finalzinho? Eita coisa. O que você percebeu aqui, irmão? Por isso jejuamos e suplicamos por essa bênção ao nosso Deus. A viagem já aconteceu? Ele já deu um passo em direção ao seu destino? Ele está onde ainda? Que canal? No Ava. Ele ainda está pregando o jejum. Ele ainda está ali conversando, gente. Ele está assim, galera, acorda. Desperta. Porque a caminhada que a gente vai fazer é espiritual. Tu vai suar igual físico, tu vai cansar as perninhas igual físico, mas é espiritual. Presta atenção aqui. Você vai sair daqui, você vai ter um montão de situação que é tudo física. Entendeu? Talvez você ouça uma palavra dessa e fale assim: ai Deus, que bom, agora eu acredito no Senhor. Não ri assim, de tão feliz, entendeu? Aleluia, que maravilha. Aí quando chega em casa, os olhos não veem aquilo que você acha que ia acontecer. Porque na cabeça da gente, a gente acha o seguinte: fui no culto, Deus falou comigo, já era. Poder de Deus. Não é isso? É ou não é, Cris? Quando a gente chega em casa, que a gente pensa que é poder de Deus, fala assim: cara, cadê o poder? Parece que está tudo igual. Não adiantou nada. Irmão, presta atenção. A caminhada é física. O suor você vai sentir escorrer no corpo. O sol vai queimar. Entendeu? A distância não vai ser menor do que os 40 quilômetros. Mas a questão toda é o seguinte: Deus garantiu que você vai chegar lá no final. Deus garantiu que essa construção do templo, ou seja, a reconstrução da aliança com Deus, vai acontecer. Então, ainda que você saia daqui hoje e você se depare com alguma coisa que não esteja condizente com o que você ouviu hoje aqui, o convite que Deus está te fazendo é para olhar a coisa pelo lado espiritual. O sol está quente, a caminhada é longa, mas Deus está contigo. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Amém? E Ele nos atendeu. É espiritual. A caminhada não começou, a guerra não começou, a construção do templo não começou. Está tudo uma cabeçada de gente lá, cheio de ouro, cheio de bens, de filhos, de sei o que. Imagina, gente, naquele canal de Ava, mãe, não sei o que, mãe, aquela coisa toda. E Ele está dizendo: obrigado, Deus, porque o Senhor já nos deu.
Pergunta, quantos acham que Esdras estava com dúvida de que Deus já havia dado? Não havia dúvida. Sabe por quê? Porque para ele, Deus é mais real do que o mar. Para ele, Deus é mais real do que a terra. Para ele, Deus é mais real do que os 40 quilômetros que ele tinha que andar. E se ele se humilhou, e se ele se encaixou naquilo que Deus quer, ele diz, não tem como dar errado. Amém? Você pode aplaudir a ele. Aleluia! Se nos encaixamos à sua vontade, não tem como dar errado. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Então, saia hoje daqui diferente. Se você entrou como uma igreja secular, você vai sair daqui como uma igreja espiritual. Se você entrou aqui sabendo da história de Jesus, agora você vai entrar aqui dizendo, eu quero me humilhar para esse Jesus. Eu preciso disso. Amém? Vamos ficar de pé?